Um salve a todos, mais uma vez aqui com meus grandíssimos colegas Bruno Stuzer, só no tchauzinho, Márcio Querino Olá, pessoal, para mais e um Amanda episódio. Ramos. Oi, lindíssimos! Passo a bola para o Márcio Querino, ele vai conduzir um caso clínico. Vamos acompanhar. Perfeito, vamos lá. Vamos tentar sintetizar só para exatamente criar um raciocínio clínico para a gente discutir um pouco aqui com essas feras aí. Era um paciente de 72 anos, estava com dor na coluna lombar há 4 meses. Ele relatava que a dor ela não era no centro da coluna, era mais na lateral, do lado direito. De 0 a 10, esse paciente disse que a dor era uma dor 8 e já tinha feito alguns tratamentos fisioterapêuticos e não obteve resultado. Então, por ser uma dor 8, né, era uma dor bem incapacitante. E ele relatava que ao caminhar melhorava e ao sentar também melhorava. E ele apresenta, nos testes de movimentos repetidos, progredindo força, no sagital, no lateral, não tivemos bons resultados. Não mudava. No teste de SLR, né, extensão da perna, ele só conseguia chegar a 60 graus, não conseguia subir mais. E foi um paciente que passamos 4 semanas tentando todas as posições, todas as progressões de cargas, todas as alternativas de cargas e não tivemos bons resultados. E o que me chamava a atenção é que a dor dele era na paravertebral, né, ao lado da coluna do lado direito. Fiz todos os testes de sacroiliaca, tudo negativo. Teste, como eu falei, teste de movimentos repetidos, nada centralizava. E quando a gente fazia a extensão da coluna, uma rotação para o lado direito, a dor intensificava. E aí, pessoal, o que é que vocês... Deixa eu te perguntar, daí tu excluiu então coluna, quadril e sacro, tu seguiu essa sequência? Perfeito. Nada centralizava, nada melhorava e sempre era isso. Quando era consistente, quando eu fazia a extensão com a rotação à direita, ele relatava dor pontual na região paravertebral. Muito bem. Aí, alguma suspeita aí de diagnóstico que vocês fariam? Mas, posso voltar um pouquinho na sessão melhor-pior? Pode. Você disse, do que você relatou, pelo menos que eu peguei aqui, é que a única coisa que melhorava, vê se eu peguei certo, que melhorava ele era caminhar e sentar. Mas sentado, independente do tempo, podia ficar 2 horas sentado, que ele estava bem feliz e levantava fácil. Isso. Perfeito. Dentro da sessão pior, o que piorava ele ali, Márcio? A única coisa que piorava realmente era quando ele fazia alguma posição que fechava o lado direito. Então o sintoma era intermitente, porque ele só gerava quando fazia algum movimento dia a dia, alguma coisa que gerasse para esse lado, é isso? Constante. Aumentava a dor. A dor era constante, mas aumentava quando ele fazia esse movimento. Uma pessoa chamava ele do lado esquerdo, quando ele olhava, que rodava, que fazia a extensão com rotação para o lado direito, né, fechando, aumentava a dor. E nos seus testes de movimento, você fez teste para todos os lados, você disse, né? Você fez abrindo, fechando, flexão, extensão, desvio, tá? Nada centralizava. Mas alguma coisa mudava o sintoma dele? Mudava a sua referência era dor, era isso? Dor pontual. Qual era a sua principal referência? Tá. Quando ele fazia o movimento, ele dizia pontualmente onde era a dor, que não era no meio da coluna, era mais na região lateral, certo, da coluna, e era nesse movimento de extensão e rotação, a dor aumentava bastante.
Você consegue trazer para a gente alguma informação do deslocamento lateral? Direita, esquerda? Testei todos as estratégias, as progressões, nada relevante, nada centralizava. Sem Movimento bandeira vermelha. Sem bandeira não, vermelha. não tinha Nesse, instrução de queda, nem redução de peso, não tinha dor noturna que acordava. eu tive um paciente semelhante com esse seu, assim, né? Pelo menos do que tá dando para ver. Você testou os testes de inclinação de tronco também com ele? Ele sentia um pouco de alívio quando ele fazia a flexão com rotação para o lado oposto, né, para o lado esquerdo. Mas quando ele voltava e fazia novamente a extensão com rotação, ele sentia novamente a pontadazinha lá no local. A Bem consistência fechando ali, né, espaço. Posso fazer um resumo para saber se você me diz se eu perdi alguma coisa? Posso? Dor constante no lado direito, ali na divisão do tóraco-lombar, bem pontual, constante. 8 de 10 na escala EVA, 4 meses. Tudo que produzia era constante, mas piorava em movimentos que ele precisasse fazer essa rotação de tronco, extensão. Mas era melhor caminhar ele está no sagital, sentar também para ele era melhor, ele não tinha nenhum sinal de obstrução, você falou que ele ficava tanto tempo que fosse, nada mudava. Você falou que não tem nenhuma, nas perguntas específicas não tem nada, tá tudo certo. Não sei se teve alguma coisa de medicação que ele tentou e não deu certo. Durante a noite ele tinha algum sintoma ou não? Não chegava a dormia bem, não chegava a acordar por conta da noite, não. Interessante também a idade, né? 72 anos. Eu percebi isso. Uhum. Quando ele tinha alteração quando você corrigia a postura dele ou não? Né? Sentia, era bem, não mudava. Exatamente. O que chamava bem atenção era isso, né? Quando fazia extensão com rotação, como se a gente fechasse lá o lado direito, dor constante. Teve algo que te chamou a atenção na perda de movimento dele? Não. Ele não tinha perda. Na extensão ele tinha perda moderada. Mas extensão com rotação para o lado direito, a dor aumentava. Bem característico, facetário, né? Acho. Então, assim, e realmente eu trouxe esse caso para a gente tentar desmistificar muito aquilo de dor lombar inespecífica. Certo? Então, isso daí realmente, assim, hoje, quando a gente não consegue entender, né, a dor do paciente, não tem nada muito claro, a gente dá esse diagnóstico de dor inespecífica, mas a gente tem alguns clusters, né, algumas condições que a gente consegue não fechar um diagnóstico, mas nos dá uma ideia de falar com um colega médico, certo? Que tenha experiência, né? Pode ser um neuro-ortopedista, e que ele possa realizar um procedimento que aí sim a gente consegue fechar um diagnóstico, né? Então, nesse caso, era uma dor facetária direita, onde eu conversei com um colega médico, né? Expliquei, tentei já direcionar até a avaliação dele. Então, realmente, ele confirmou, né? Ele palpou também lá a faceta e realmente ele relatava mais dor sempre do lado direito. A gente via a musculatura paravertebral do lado direito também mais rígida e o teste de flexão-rotação. Então, se a gente segue no cluster, né? Andar melhora, sentar melhora, rotação com extensão, a idade avançada, né? Então a gente já tira um pouquinho de dor discogênica, né? Que não é aquela dor no meio da coluna e não centraliza, não periferiliza, né? Ela não muda. Então, a partir do momento que eu dei essas informações ao colega, ele realmente já foi bem direto, fez lá o procedimento, né, de infiltração local e a dor sumiu, zero dor. Certo? Então, eu acho bem importante a gente entrar nesse outros, certo? Tentar desmistificar, tentar fatiar com clusters, né, que nós temos evidências para estenose, como foi um caso relatado anteriormente por André, como
listese, como dor discogênica, como dor sacroiliaca, né? Nós temos os clusters do Laslett, né? Que se a gente faz os movimentos repetidos e os testes continuam ainda consistentes, né? 3 dos 5 testes, pelo menos, a gente consegue ver uma sacroiliaca e direcionar para um profissional médico que é capacitado para fazer um diagnóstico ouro, né? Que é a infiltração local. Aboliu a dor do paciente, nós sabemos que essas são locais, né, de nocicepção clássica, certo? Então, eu acho bem legal a gente conseguir, como eu digo, sempre digo, subtrair. Não é isso, não é isso, não é isso. Eu poderia dar um mecânico conclusivo, poderia jogar ele para uma atividade física e poderia não melhorar, certo? Mas um procedimento certeiro, né, a gente consegue já direcionar para zero dor do paciente. Legal. Porque se a gente for só seguir pela localização da dor ou por um exame de imagem, poderia ser feito esse procedimento sem nenhum efeito, né? Agora, você foi excluindo, opa, está com muita característica de ser facetário. É um inconclusivo dentro do método do MDT, mas dentro de uma intervenção pela característica que é pelo teste, né, que você fez ali, legal, foi uma intervenção invasiva precisa, que legal. Da mesma forma que tem mecânicos inconclusivos, a gente sabe que a gente não classifica por um diagnóstico clínico, né, porque pode não ser realmente a causa real do problema, mas o fato do comportamento sintomático ser muito característico com uma síndrome facetária fez a intervenção ser precisa. Achei legal isso. Esse cluster, né, ele tem até 100% de sensibilidade. Sim. Se ele atinge 5, são 7 critérios que a gente segue. Se a gente vai marcando lá, a gente tem grande chance exatamente de um procedimento certeiro resolver. Por isso que muitas vezes, eu fiz infiltração, não resolveu, como o paciente, né, da estenose. Então, realmente, será que se eu não fizesse um cluster, eu não poderia prevenir esses pacientes de um procedimento invasivo que eu sei que não vai ter resolução? Agora, se a gente indica um procedimento invasivo, a gente tem 100% de sensibilidade. Deu positivo lá, opa, pode ser facetária. Bora para o médico e o paciente ficou satisfeito, o médico ficou satisfeito porque um fisioterapeuta conseguiu direcionar, certo? E eu fiquei satisfeito. Então, os três ganharam. Os três, sim. Para quem não conhece, Márcio, eu já conheço o que você está falando. Essa análise aí por subtração, você quer comentar um pouco? Só para fechar esse seu caso? Eu de acho onde que veio? Exatamente. Então, o Mark Laslett, né, ele usa muito isso daí, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem que avaliar. Mas antes de chegar no diagnóstico, a gente tem que excluir. Então, como a gente fez até na estenose, não é isso, não é isso. O que é que sobrou? Estenose e mecânico conclusivo, no caso do André. Poxa, é bem mais fácil eu achar diferenças em 2 do que querer achar de 8, de 10 classificações, né? De várias. Então, se a gente consegue excluir, opa, não é isso, a gente consegue chegar a uma conclusão mais fácil, né? Perfeito. Muito bom. Se ninguém quiser, alguém quer concluir alguma coisa? Eu achei fantástico, porque às vezes a gente fica batendo na trave no consultório e às vezes a gente não, assim, se detém, né? Um teste talvez que saia um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Tipo, uma extensão com uma rotação, né? Às vezes a gente acha que isso acontece só com os mais jovens, talvez, né? Muito bom. Me fez refletir bastante, porque e aquela coisa, né? Não era uma dor assimétrica ou em faixa, nada, era bem pontual, né? Sim. Legal. Amandinha? É isso, achei legal. E reforçar para todos que estão nos assistindo e ouvindo que nós somos avaliadores. O Márcio chegou nessa conclusão porque ele avaliou e investigou tudo que ele podia, ele varreu a casa toda e foi assertivo. Então, acho que legal reforçar isso de, galera, igual o André falou, a gente não seguia pelo diagnóstico médico. Não é nada contra médico, não é nada contra isso, mas acho que cada um
tem a sua função, né? E aí, se chegar um paciente e ele simplesmente tratar do que está lá, será que a gente está ajudando o paciente? Então, só estimular a sermos investigadores. Porque quando a gente fala em coluna lombar, tem vários achados e acaba que uma intervenção assim mais precisa pode ser um tiro no escuro, se for guiada só pela localização da dor ou por um achado de imagem, como é feito muitas vezes. Então, isso, pelo que a gente já sabe, pode não ser o ideal. Então, se você for triar, como diz fazer afunilar, no final, a chance de você dar um tiro certeiro é muito maior do que se pautar no exame de imagem ou só a localização da dor ou só questão palpatória, né? Obrigado, pessoal. Tocamos o barco. Até a próxima.